Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Restauração. Mais uma quinta-feira aí, pegue seu cafezinho, vem conosco conversar. Aqui é Isabela Bacarim, coach parental. E semana passada eu comecei uma série com vocês, que vai durar uns 2-3 meses. A gente vai falando de pouquinho a pouquinho sobre educação na família, a missão educativa da família, né? E uma das coisas que mais importa nessa missão educativa da família é educar na liberdade. Gente, a liberdade não é o fazer tudo o que se quer. A liberdade, o conceito certo, o conceito filosófico da liberdade é buscar o bem, fazer o bem. Na realidade, a gente pode falar muito claramente isso aqui porque é uma rádio católica, a gente só busca o mal porque a gente foi escravizado pelo pecado. É o veneninho da serpente que está lá. É como se Deus, lógico, perdoou, a gente é batizado, né? Ele limpou os nossos pecados, mas existe uma tendência ao pecado, que é a mancha do pecado original, né? É como se assim, depois que a gente pecou uma vez, os nossos pais pecaram uma vez, ficou esse gostinho da soberba e do pecado gravado no nosso coração, e o homem enfrenta essa luta aí entre fazer o bem, ser realmente livre das amarras do pecado, ou se deixar guiar pelo pecado. Então a gente fala em casa, né, e eu já ouvi outras pessoas falarem, por isso que eu aprendi, que é como se tivesse uma gotinha do veneno da serpente que sobrevive em nós. E a gente vê claramente nas crianças. Criança não é anjo. A visão hoje em dia, que é muito propagada, né? Nossa, os meus filhos são anjos, são maravilhosos. Ai, os adultos que estragam as crianças, não é bem assim, tá? É lógico, o papel do adulto é fundamental e imprescindível na educação, mas para a liberdade, porque a criança, sem você ensinar, ela já faz seus pecadinhos, né? Já tem uma tendência ao egoísmo. A gente vê quando tem irmãozinho, nossa, como eles brigam, às vezes você vê o negócio do egoísmo mesmo, e como a criança quer toda a atenção para si. Então ela tem essa tendência. Então a gente tem que saber isso, porque saber que o nosso filho não é anjo, os nossos filhos não são anjinhos, são pessoas como nós, menos racionais, porque a razão deles ainda não está formada, mas são pessoinhas que tendem ao pecado também. Então a gente tem que ficar de olho, porque muitas vezes pai e mãe fica com a conduta de só passar a mão na cabeça, coitadinho do meu filhinho, coitadinho do meu filhinho. Isso não educa, gente. Isso não educa. Educar bem é educar para a liberdade, que é ensinar o seu filho a escolher o bem, não porque é certo, não por medo de ir para o inferno, não por isso, mas porque é bom. Então, a gente deve mostrar a beleza dos atos bons. Deus é bom, gente. Deus é puramente bom e nada mal. E é por isso que qualquer ato mal é incompatível com Deus. E é por isso que, quando a gente começa a estudar a doutrina da igreja e tudo, é muito claro isso. É por isso que é proibido o aborto, por exemplo, mesmo em casos de criança com deformidades, em risco de vida da mãe. Porque se o aborto é um ato mau, é um assassinato, como é que eu vou justificar um bem se tem um mal? Porque se tem qualquer gotinha de mal ali, se vai matar um bebê, mesmo que você justifique para salvar a mãe, se tem esse ato mal, essa maldade intrínseca, o ato fica corrompido. Entendem? Uma manchinha de maldade no ato já corrompe todo o ato. Então, Deus é incompatível com qualquer maldade. O demônio não, ele se utiliza muitas vezes do argumento de que, olha, mas tal coisa é boa, vai salvar a vida da mãe, para que você caia no pecado.
o demônio, sim, disfarça de bem o que é o mal, mas Deus é incompatível com o mal. Deus é o sumo bem, ele é a bondade pura. Se ele é pura bondade, pura luz, não cabe nenhuma mancha de escuridão naquela luz, entendem? Então, esse exemplo do aborto, fica muito claro que a gente não usa, os fins justificam os meios, é por isso que nenhum pecado é assim. Ah, não, eu traí minha esposa porque acabou o amor. Meu Deus, não existe isso, né? Ah, eu fiz aquilo porque eu queria ser feliz, eu larguei meu marido porque eu quero ser feliz, eu quero aproveitar a vida. Ah, bom, ser feliz. Se ele tem um ato mal, o ser feliz, você precisa ser feliz, você já traz um ato mal junto, que é largar seu esposo? Pecar? Então esse seu feliz já está totalmente corrompido, ele não é um ser feliz, é um egoísmo, entendem? Então isso eu estou esclarecendo para vocês porque não adianta eu ficar aqui falando sobre educar os filhos na liberdade, quando os pais nem entendem o básico, né? Então a gente tem que entender o básico. O que é o básico? Bem e mal são incompatíveis. Então, quando eu quero que o meu filho faça o bem, eu tenho que ensinar para ele que o bem é bom, o bem liberta. O bem é aquilo que nos faz realmente ser o que Deus planejou para nós. Porque Deus não nos planejou para termos amarras do pecado. Deus não nos planejou para sermos escravos da carne, dos desejos, da nossa preguiça. Deus não planejou que fosse assim. Mas o pecado fez isso conosco. Então, vejam, muitas vezes o que nos escraviza é o pecado. E é por isso que as almas livres são as almas santas. Porque só o santo consegue ou conseguiu, em algum momento na sua vida, a partir de algum momento de muita luta, com certeza, mas chega um momento que ele consegue não cair mais nas tentações. Ele se liberta daquilo que amarrava, da preguiça. Você vem um dia de chuva desse, sair para trabalhar ou fazer alguma coisa, sair debaixo do cobertor, o que você precisa? Liberdade. A pessoa que não é livre, ela é escrava das suas paixões, então ela é escrava da preguiça. Ah, tô com frio, é mais cômodo, aqui é mais gostoso e tal. Então aí ela fica presa. Entendem? Não é só... A liberdade não é só para não pecar, no sentido de não brigar com os outros, assim, esses pecados mais exteriores que todo mundo vê, né? Quando eu brigo com alguém, todo mundo vê. Quando eu xingo alguém, todo mundo vê. Mas a liberdade também para eu ser dona de mim, do meu interior. Que isso que importa mais. E como é difícil se libertar dessa nossa tendência. Aliás, a tendência a gente sempre vai ter, mas a gente vai ficando mais livre. Quantos mais atos livres a gente faz, mais atos bons, a gente vai se condicionando, fortalecendo a nossa alma, adquirindo a virtude da fortaleza para poder se impor mais vezes. Então, quanto mais vezes eu conseguir sair da cama, por exemplo, num dia de chuva para trabalhar, mais forte vai ficando o meu interior, mais fortaleza eu tenho. E daí, num momento que seja um caos, uma tempestade, uma coisa assim absurda que eu preciso sair de casa, eu vou ter mais chance de sair, porque eu já fui me vencendo no pequeno e eu já estou mais livre do que aquela pessoa que sequer conseguiu sair na primeira chuvinha. Então, quando a gente se doa para o outro, quando a gente dá o nosso amor, o nosso tempo, quando a gente dá carinho para um filho, que a gente não está a fim de dar, porque a gente está cansada, porque a gente não quer pensar nisso. Quando a gente conversa com o filho, estando a gente de cabeça cheia, por exemplo, querendo resolver os nossos problemas, e vem um filho e busca conselho para resolver os problemas deles. Então eu tenho que ser desprendida do meu eu, dos meus problemas, do meu egoísmo, sair do meu egoísmo para resolver o problema do outro, para ajudar o outro, para me dar para o outro. Mas quem é mais livre? Aquele que fala, não posso falar porque agora eu não posso te dar atenção porque eu tenho que resolver minhas coisas, ou aquele que sabe falar não para si mesmo? Então, com certeza, é aquele que sabe falar não para si mesmo.
e se dá generosamente aos outros, se liberta do pecado, das tendências egoístas. E, gente, isso é um fundamento que não pode faltar na educação dos filhos, educar para a liberdade. E esse conceito de liberdade precisa ser esclarecido, porque há muitas pessoas, inclusive muitos católicos, infelizmente, que acham que liberdade é fazer o que se quer, o que o corpo quer, é ser escravo de paixões. Olha, se existe escravidão, não existe liberdade, é incompatível. Então, liberdade não se confunde com libertinagem, com fazer tudo que dá na telha, tudo que é mais gostosinho no momento. Isso não é liberdade, isso é libertinagem, isso é escravidão, tá bom? Então, quero esclarecer, antes de mais nada, esse fundamento da liberdade. Como é que você educa, então, os filhos para a liberdade? Ensinando para eles de uma maneira que não seja puramente punitiva e dando exemplos concretos e fazendo-os refletir. Vejam, o que eu fiz aqui para falar sobre liberdade para vocês? Eu tive que trazer o conceito, dar exemplos e explicar direitinho, para esclarecer para vocês. É isso que vocês vão fazer com seus filhos. Vocês vão explicar, dar exemplo e tendo paciência pouco a pouco para ir ensinando esse conceito. Então, quando o filho está lá, mãe, não quero ir para a escola hoje, está chovendo e tal, mas filho, você consegue. Não, mãe, mas eu não quero. Eu falo, filho, você sabe que a escola é boa? Então, leve ele a refletir. E ele vai falar, sim, sei, por quê? Porque eu aprendo e tal, né? Enfim, daí deixa ele falar. Aí você vai falar, então, se a escola é boa e você sabe que é bom para você ir para a escola, por que você não quer ir? Ah, porque tá gostoso aqui no cobertor, tá gostoso aqui em casa e eu tô com preguiça. Ah, mas é preguiça. E a preguiça? Então, a preguiça é boa? Vamos refletir. Não, a preguiça não é boa. Ah, mas se eu não tivesse preguiça ia ser tão melhor, mãe, mas eu tô com muita preguiça, então eu não quero ir para a escola. Filho, você tá com preguiça e isso é um bom motivo para mostrar como você é livre. Você quer ser livre? Então, se liberte da sua preguiça. Olha só como a preguiça é uma coisa má que te prende. Você sabe que a escola é boa, que você aprende na escola, que você tem amigos na escola, que é sua obrigação ir para a escola. E você quer cair numa preguiça que sabe que é ruim, no final das contas, ficar em casa. Então, leve ele a refletir sobre isso. E você dá exemplos. E é isso, gente. Não tem muito segredo. Mas o que os pais muitas vezes caem é nesse conceito errado de liberdade. Daí eles dão um mau exemplo. Por exemplo, e olha, vejam, são pequenas coisas, viu? E os filhos absorvem tudo, eles são esponjas. Então, hoje é domingo. Nós não vamos à missa porque tem churrasco na casa da avó e a família toda tá lá. Ou seja, você é livre ou não é livre? Você poderia. Se você quer priorizar a Deus, você poderia muito bem se organizar de forma a ir na missa cedo, acorda cedo e vai à missa e depois vai ao churrasco. Ou você está lá no churrasco, você é tão livre e quer tanto fazer o bem, o que é certo, que você fala, agora, mesmo que me custe, eu tô com dó de sair desse churrasco, mas eu vou à missa e depois eu volto. E como é duro quando você está no meio da festa sair para ir à missa, por exemplo. É duro, é um ato heróico até. Mas é isso que é liberdade. É você vencer as suas próprias paixões e fazer o que é bom, o que é certo. Porque você sabe que se você não for à missa, no dia seguinte você vai estar arrependido. Ou às vezes 5 minutos depois vai ficar com aquele gostinho amargo na boca. Puxa, podia ter ido. A mesma coisa com o exemplo da preguiça, né? O menino com preguiça de ir para a escola. Daí ele não vai para a escola, no outro dia ele está com aquele gostinho amargo. Puxa, agora eu não sei o que eles estão falando. Porque ontem eu fiquei com preguiça e tal. Dá um gosto amargo. Ou seja, toda vez que a gente age contra a nossa liberdade,
contra o que é bom, a gente fica com gostinho amargo na boca. Então, qualquer coisa que eu faça, desde gritar com meu marido, perder o meu controle, né? Eu perdi o controle, falei tudo, despejei toda a minha raiva na pessoa. Isso aí foi contra a minha liberdade. Eu não fui forte o suficiente para lutar contra as minhas más inclinações. Gente, é lógico aqui que eu não sou santa e que eu também peco, tá? Não fica achando que, nossa, mas a Isabela fala tudo isso, ela nunca grita com ninguém. Não é assim. Nunca tenho preguiça, lógico que tem. Mas esse é o conceito de liberdade, esse é o conceito filosófico e verdadeiro. E por que existiam tantos, teve períodos assim na história que tinham tantos santos, tanta gente boa, 1500, 1700 ali, muitos, você vai ver na Europa, né, muitos santos, São Francisco Xavier, Inácio de Loyola, você pega um paizinho, tinha um monte de santo. Por quê? Porque as pessoas eram ensinados dessa maneira, era cultuada mais a liberdade nesse jeito certo. Então, as crianças eram educadas para fazer o bem. Hoje em dia, a gente vive um impasse aí da educação, porque a gente tenta dar uma educação boa para os nossos filhos em casa, mas daí a TV e tudo mais tem influências errôneas sobre isso, deturpa a cabecinha das crianças, que ensina para ele que ser livre é você tem que ser feliz. Não importa que você vai magoar 10 pessoas na sua felicidade, o que importa é você ser feliz. Então a gente tem que ter muito claro esses conceitos para passar para os nossos filhos, tá bom, pessoal? Já continuamos aí, por favor, compartilhe esse programa, se você estiver no Facebook, né, no YouTube ou no Insta, que dá para compartilhar. Dê like aí, deixe coraçãozinho, deixe mensagem para nós. Nós vamos ouvir uma música e já voltamos, tá bom? Te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei
Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltando aqui, queridos ouvintes da Rádio Restauração, estávamos falando sobre o conceito de liberdade, né? E a missão educativa dos pais. Então, mais do que transmitir, a missão educativa dos pais consiste em contagiar esse amor à verdade, que é a chave da liberdade. Então, vejam bem, Deus nos criou livres. Ninguém que faz o mal pode dizer que é livre, porque ele foi escravo das suas paixões, escravo do pecado. Vocês acham que as almas que estão no inferno são livres? Não. Ali se consuma de fato a escravidão que a pessoa viveu na terra. Porque na realidade, né, João Paulo II já falava, se escolhe ir para o inferno, se escolhe. Porque no derradeiro momento da sua vida, e você tem todas as chances de se arrepender e pedir perdão a Deus, você escolhe não pedir perdão. E vai para o inferno. E daí você consuma essa escravidão. Aí que talvez a pessoa enxergue, né, de fato, o que é. As almas do inferno são escravas. São escravas, são presas lá. Presas naquele mal que elas mesmas escolheram reiteradamente na sua vida. E olha só, não quero tirar a esperança de vocês, não, sempre com muita esperança, porque a gente sabe que bobagens e cair, a gente vai cair pro resto da vida, gente. Aí eu tô aqui falando, não sou nenhuma santa, não, eu luto também, o Luciano tá aqui, luta, a gente fala, se arrepende, confessa, pede perdão. Mas a gente pede perdão, como São Dimas lá, né? Foi São Dimas, né? O bom ladrão, né? O nome dele. Então, ele fez crimes. Fez crimes, foi crucificado ao lado de Cristo. Mas se a pessoa está morrendo lá e reconhece isso, reconhece o seu pecado, Deus vai ter misericórdia dela e ela vai ser libertada. Vai para o céu. Mesmo que passe aí um tempo no purgatório, porque para ir para o céu você precisa estar muito puro. Então você precisa às vezes se purificar um pouquinho no purgatório. Mas não interessa, ainda que você for para o purgatório já é um ganho, né? Uma pessoa que teve uma vida de pecado, se ela se arrepende de verdade, Deus a recebe de braços abertos. Então, não é nenhum peso falar isso. A verdade vos libertará. E qual que é a verdade? É Cristo. Cristo mesmo falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade é Ele. Ele vos libertará. Cristo vos libertará. E é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. Que para eles serem livres, e eles vão ser livres plenamente lá no céu, eles têm que ir trilhando um caminho de liberdade já na terra. Trilhando um caminho de vencer-se a si mesmo, de vencer o seu pecado. E como eu falei, a gente muito raramente consegue vencer todo o nosso pecado na terra, né? Não é à toa que a gente venera os santos, porque é um grande mérito, é uma grande coisa vencer todo o pecado na terra. Uma pessoa que tem uma vida santa, heróica, exemplar, que não caia. São os raríssimos, são os santos que a gente venera na igreja, né? Com admiração e respeito, porque eles nos dão um exemplo. Então, a gente vai trilhando esse caminho de liberdade e tem que mostrar para os nossos filhos que é assim, é no pouquinho, é no se conter, é no conseguir não retrucar uma pessoa, é desculpar uma pessoa que te ofende, é tentar calar uma briga, silenciar uma briga, não deixar a coisa aumentar, neutralizar uma reação, é vencer uma preguiça, vencer a nossa tendência ao ócio. Isso nos deixa mais livres. E as almas do céu são livres, porque Deus nos criou para isso, tá? Então, essa alegria, a alegria da liberdade que a gente tem que passar para os nossos filhos. Só que é óbvio, o amor, ele é exigente. Deus, quando nos fez, é como se assim, né? O dono da máquina, aquele cara que fez a máquina, fala, não pode molhar essa máquina, senão ela vai quebrar. Ele vem no manual, não vem? Eles colocam lá, o fabricante coloca. E Deus nos colocou o manual, ele colocou assim.
Ele colocou a lei da nossa consciência, a lei moral e os 10 mandamentos que depois ele deu para Moisés, né? Ele falou, esse aqui é o manual do homem. É isso, quer ser feliz? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, o resto não faz sentido nenhum. Não existe amor aos filhos que seja genuíno se eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Não existe amor ao cônjuge que seja genuíno se eu não amar a Deus sobre todas as coisas. Porque muitas vezes o meu filho, muitas vezes o meu cônjuge vai fazer coisa que me magoa. Ou que eu não gosto, nem que não seja um pecado. Às vezes não é um pecado que ele está fazendo, mas eu sou outra pessoa, nós somos pessoas diferentes, a gente não concorda em tudo. Ele vai ter atitudes das quais eu não concordo, por exemplo, com as quais eu não concordo. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas, eu não vou conseguir direcionar esse meu amor para o meu filho. Porque eu não vou entender que o amor, ele não enxerga essas pequenas coisinhas. Que o amor não busca retribuição. Que o amor é gratuito. Então, o amor de Deus me ensina a amar o meu próximo. Esse é o manual do ser humano. E todos os 10 mandamentos aqui que eu não vou ficar elencando, vocês sabem muito bem. E se não souber, vai procurar na internet que tá fácil. Esse é o manual do ser humano. Só que a gente tem que transmitir isso para os nossos filhos de uma maneira positiva e feliz. E não assim, filha, se a gente não for à missa hoje, a gente vai para o inferno. Porque Deus falou que a gente vai para o inferno. Não é assim. É de uma maneira positiva. Então é assim, filha, nós vamos à missa agora. Mas mãe, tem que sair do churrasco da casa da avó para ir no... Não, filha, pois é, mas só que olha só, pensa bem. Que legal que Deus nos deu o domingo inteiro pra gente. É só uma horinha de missa. Então vamos ficar felizes e agradecer a Deus que a gente tem esse dia. Eu costumo falar para as minhas filhas, você sabia que no Japão não tem domingo? O pessoal trabalha de segunda a segunda, sabia? Elas falam assim, credo, mãe. Eu falo, é verdade, não é um país cristão. Vocês só tem essa folguinha aí porque a gente vive num país cristão. Então você tem 24 horas de folga, uma horinha que você dá para Deus, é mais do que justo, não é? Então assim, você transforma a coisa, não carrega um peso, sabe? Por exemplo, tá brigando os irmãos lá, em vez de falar... por que vocês se odeiam? Eu não aguento mais essa relação. Esses 2 irmãos que ficam brigando o tempo todo. Isso é horrível. Você está dando um monte de carga negativa. Ou fala assim, porque Deus não gosta que brigue, porque é pecado. Mas é mais do que isso. É porque não é bom para vocês brigarem. Porque como é bom quando a gente consegue se vencer e se conter e não mandar aquela pessoa para aquele lugar. Que a gente tem vontade às vezes, mas quando a gente se vence, a gente fica tão feliz, fala, nossa, consegui me controlar, nem acredito, consegui me controlar, não dá um alívio quando você tem uma cultura de paz na casa? Então, transmita alegria e elogie seus filhos quando eles calam também, porque muitas vezes os pais, eles erram nisso, né? Eles elogiam, eles crucificam os filhos, se os filhos fazem uma bobagem, mas se os filhos fazem um acerto, é assim, não é mais que obrigação. É a cultura do não é mais que obrigação. Eu lembro quando eu era criança, meu pai falava, né, bom, não estou julgando meu pai, porque foi o jeito que ele foi criado, tá, gente? E graças a Deus eu passei por isso, porque aí eu tenho essa experiência, eu pude peneirar um pouco, e agora eu compartilho com vocês para vocês não errarem, tá? Não estou falando que meu pai, nossa, errou e tal. Mas eu estou falando, porque graças a Deus eu consertei no meio do caminho, né? Eu tive a chance de consertar e ir retificando. Mas nem todo mundo tem essa chance. Então, vou dar um exemplo. Eu lembro que eu fazia algumas coisas, né? Tipo, de escola, sei lá. E meu pai, ou minha mãe também falava, não fez mais que obrigação. E o que eu pensava? Se eu fosse uma menina boazinha, uma santa, eu ia falar assim, é verdade, é minha obrigação, então eu vou continuar estudando. Mas como eu sempre fui meio raivosa, o que eu pensava? Se eu não fiz mais que obrigação, então que se dane, não vou fazer direito mais. Então vejam, eu era criança. Eu tenho essa lembrança. Eu tenho a lembrança, porque infelizmente, tenho uma memória de elefante. Então eu tenho essa lembrança desse pensamento. Então, vocês vejam, para alguns pode funcionar. Provavelmente meus pais falavam isso porque para eles funcionou, né? Ou talvez os pais dele tivessem falado assim, não fez mais que obrigação.
E eles pensavam, né, por causa da cultura da época também, que todo mundo fazia o que era obrigado a fazer, fazia o que tinha que fazer, né? Era mais certinho. Se eu sou obrigado a fazer, então eu vou fazer. Agora eu, da minha geração diante, e agora tá pior ainda, né? Então eu já pensava, não fiz mais que obrigação, então eu fiquei estudando aqui, tirei essa nota e não fiz mais que obrigação, então que se dane, eu não vou estudar não. Sabe assim? Porque eu queria elogio no fundo. É lógico que a gente pensa, é uma criança, né, gente? Não é totalmente racional, porque agora eu olhando falo assim, nossa, mas você tem que fazer o bem, como eu tô falando pra vocês. Você tem que fazer o que é certo, porque é certo, não porque você vai ganhar um elogio. Mas o elogio dos pais motiva, sim. Então, essa parte positiva motiva. Então, às vezes, o pai e a mãe ficam só punindo quando a pessoa faz coisa errada, e quando a pessoa faz boa, a pessoa não ganha um elogio. Se seu filho é muito estourado, e uma vez ele vai lá e fala um monte de bobagem para alguém, para você, sei lá, né? E você dá uma bronca, e tem que dar mesmo, né? Filho, mas olha, você tem que pensar, mas antes de falar, não pode ser tão estourado assim e tal. É justo que você dê essa bronca, certo? Você está educando, está ensinando o quê? Ser estourado é um modo de você não vencer a sua própria paixão, a sua própria má inclinação. Isso só leva ao pecado, não é verdade? Então você ensina isso. Mas também quando você percebe uma situação que aquele seu filho, que é estourado, foi, por exemplo, provocado e ele ficou quieto, em vez de ficar, por que você não dá valor? Isso que é o ato heróico, que você tem que elogiar. É isso. Filho, eu vi que... Nossa, você foi forte, hein? Eu vi que seu irmão te xingou e você não respondeu. Nossa, deve ter sido difícil, hein? Parabéns. É assim, gente. A gente elogia quando o outro se vence também. Então, pais e mães têm que ir mostrando esse amor, esse amor à liberdade, amor ao que é certo, de um modo muito positivo. E a gente usa dessas estratégias. Sim, elogiar. Você não vai elogiar falsamente, mas você vai parabenizar o seu filho quando ele tiver fortaleza e vencer a preguiça. Filho, parabéns, você terminou para uma criança de 3 anos, 2, 3 anos, 4, sei lá, pequenininho, né? Você vai falar, filho, parabéns, você pintou o desenho inteiro. Você conseguiu terminar. Por quê? Qual que é a tendência uma criança dessa idade? Pega o desenho, pinta assim, mais ou menos, e larga, porque daí cansou. Então, quer dizer, você vai mostrando para ele, nossa, como é bom. Você não ficou feliz? Veja, você não ficou feliz de fazer um trabalho até o final? De pintar esse desenho até o final? É uma felicidade mesmo, porque você venceu a sua tentação de parar no meio do caminho, porque o ser humano adora desistir no meio do caminho. Então, elogiar isso, porque é isso, daqui a pouco mais para frente é uma prova, um curso de inglês que o cara começa a fazer e abandona no meio do caminho, entendeu? Começa desde pequeno, você começa guiando ele para a liberdade e amor à verdade, amar a Cristo, porque Cristo liberta, Cristo não acusa. Gente, muito interessante, eu estava no convívio, num retiro esse final de semana, e foi todo sob a luz de São José, foi muito legal, muito, muito bonito esse retiro, aproveitei bastante. E o padre, numa das homilias lá, numa das meditações, ele falou assim, quem acusa é o demônio. Quem acusa é o demônio. Se você tá fazendo alguma coisa e fica vendo aquela vozinha na sua cabeça assim, como você faz mal feito, como você é ruim, como você não sei o que, isso aí é o demônio. Cristo não condena. Cristo veio para nos libertar. Cristo liberta. Então, pensamentos de condenação são pensamentos demoníacos, são tentações. Muitas vezes é assim, a voz do demônio sussurrando no seu ouvido. Você é um fracasso, desiste, que você não consegue mesmo, você é um burro. Você é fraco. Ele está te tentando. Se você é uma pessoa muito da igreja religiosa, ele não vai te tentar assim, traia seu marido, porque ele sabe que você não vai cair. Mas ele vai entrar com a tentação do desânimo, do fracasso. É isso, o demônio é esperto, ele nos conhece, também nos observa, né? Tem a sua astúcia. Então, quem acusa é o demônio, quem liberta é Cristo. A gente tem que aprender, enquanto pais, a mostrar para os filhos que
Cristo liberta, que a verdade liberta, que o que é bom liberta. Então, ao invés de a gente ficar acusando os nossos filhos o tempo todo, sendo meio que a voz do demônio ali para eles, para deixá-los desanimados, deixá-los se sentir fracassados, se sentir incompetente, né? Sentir um nada. Vamos animar. Filho, olha, eu não gostei que você fez isso. Eu não gostei, foi muito chato que você fez com a sua irmã hoje. Você acha que Deus está contente? Não, né? Então, Deus acho que não ficou contente, mas eu sei que você é uma menina tão alegre. Então, agora vai lá, pesa com a sua irmã, Deus vai ficar feliz e vamos esquecer isso. Beleza? Beleza. A gente tem que ir ensinando os nossos filhos assim. Que essa luta, bem e mal, vai existir pro resto da nossa vida. Até o céu. Chegar lá só tem bem. Então, procurar o bem. E a missão educativa dos pais é essa, e é representar o amor de Cristo para a criança, de Deus para a criança. Porque nós somos a imagem, a primeira imagem que temos, que os nossos filhos até têm de Deus. Muitas vezes a gente associa Deus aos nossos pais. Tem gente que não consegue se aproximar de Deus porque teve um pai péssimo. Aí fala, meu pai sempre me condenava, me falava mal, sei lá, qualquer errinho que eu fazia, me crucificava, aí ficava falando, dando sermão, ficava com a cara virada para mim. Então imagina Deus. Deus, eu que pequei tanto, eu que não vou me arrepender, não, mudar de vida, não, porque não vai adiantar nada, ele não vai me receber. Ou seja, a pessoa fica com a ideia de que Deus é aquele Deus que era como aquele pai, né? Que virava a cara, que não acolhia, não aceitava o arrependimento, que crucificava mais os erros do que elogiava os acertos. Cristo, ele é Cristo e Deus Pai, né? E Deus Pai, que desculpa, aqui acaba misturando essas figuras, né? Nós sabemos que são 3 pessoas, mas um só Deus, né? Então, Deus Pai, ele não nos crucifica, não é ele que crucificou Cristo. Ele deixou que Cristo fosse crucificado, mas quem crucificou foi o pecado, nosso pecado mesmo, o pecado da humanidade. Então veja, Deus é sempre bom. E o pai deve ser, e a mãe também, lógico, né? Tô falando pai porque eu tô muito lembrando aqui de Deus Pai, mas a mãe também, né? A imagem, a mãe também. Deus é pai e mãe, né? Deus tem coração de pai e de mãe. Então, e o homem e a mulher, eles se complementam e meio que formam ali a figura de Deus, né? A mãe representa a ternura de Deus e o pai é a autoridade de Deus. Mas Deus tem a ternura e a autoridade. Ele é os dois, né? Ele é completo. Então, a gente tem que ir aprendendo a mostrar essa face de Deus para os nossos filhos. Não ser pais punitivos, pais que intercedem mais por um filho do que pelo outro, pais que desculpam um filho e condenam o outro, pais que esperam um comportamento maravilhoso de um filho e deixam o outro fazer o que seja. Então vamos refletir aí. Eu estava refletindo no retiro, né, sobre a questão, né, a passagem de Coríntios, né, São Paulo, Coríntios 13, que ele falava, né, que o amor, ele é compassivo, o amor não busca seu interesse próprio, o amor é paciente, o amor não se irrita. Essa é o manual dos pais, na verdade. Mais do que das pessoas, é o manual dos pais. Achei aqui o trecho para ler. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, mãe e pai não guardam rancor. Mãe e pai não interferem, de repente, em briga de irmãos em favor de um ou de outro. Porque mãe e pai têm que mostrar que amam um e o outro. Então, mãe e pai não procuram seus interesses. Mãe e pai
não guardam rancor, não se alegram com a injustiça, mas com a verdade. Ele não procura seus interesses. Gente, mãe e pai não procuram seus interesses. Eu não educo os meus filhos, eu não dou comida para os meus filhos para eles me elogiarem. Eu não dou comida para os meus filhos para eles cuidarem de mim quando eu for velhinha. Eu educo os meus filhos por amor. Vamos de música aqui mais um intervalo? E daí a gente já volta. Insiste em me esperar. Hoje eu decidi voltar. Sei que não sou digna de ser chamada filha. Trata-me assim, como tua serva. Eu quero ser tudo que eu tinha. Eu gastei no mundo, só o que restou foi a solidão, a dor e o chorar. Filha, bem antes de você decidir voltar, meu olhar já lhe procurava, meu abraço é amor de pai e será sempre seu. Passe o tempo que passa, amor de pai não acaba. Quando acaba a gratidão, ele só aumenta. O pai só no filho pensa e na sua volta. A sua solidão foi a mesma que a minha, pois não há dor maior para um coração de pai que um filho distante. Sim, meu pai, voltei. Eu estava perdida, Filha, mas hoje retornei. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Então, queridos, tivemos uma falhinha técnica aqui, entrou uma música no meio, eu tô falando, vamos ver se ela para aqui. Ser cristão pode até ser exigente, e tá? E não é que pode ser, mas nunca é algo opressivo, antes enormemente libertador.
Gente, quando a gente é bom na terra, a gente já está antecipando o céu. A pessoa boa, já na terra, ela sente alegria, ela é semeadora de paz, ela não entra em conflitos à toa, ela consegue realizar os propósitos pessoais dela e os propósitos de Deus para a vida dela, porque ela consegue vencer a sua preguiça, o seu desânimo, o seu pessimismo. Então, quando a gente ensina os nossos filhos a buscar o céu e a viver essa liberdade, a gente está ensinando eles a ser felizes desde a terra. Gente, o que vocês querem para o filho de vocês? Pensa bem, um casamento que dá errado, 1000 casamentos, né, um atrás do outro que fica dando errado. Filho entra num curso, larga o curso, entra num lugar, larga um lugar, pessoa que não consegue terminar nada, levar nada até o final. O que vocês querem? Ou vocês querem que ele seja feliz? Que eles descubram a vocação da vida deles, né? Se for o casamento, se for o sacerdócio, e que sigam fiéis para o resto da vida. A gente quer que eles sejam felizes. E a gente tem que ter muito claro isso, que essa liberdade leva à felicidade. Então, não é só no céu que a gente vai alcançar a felicidade, é já na terra. Cristo prometeu a felicidade a quem seguisse ele. Até falou, né? Mas falou com tribulações. É uma felicidade, já começa uma felicidade. Mas assim, um certo gostinho amargo sempre tem, uma contrariedade, alguma coisinha tem, porque ainda não é o céu. Mas eu tenho certeza de que uma pessoa que é fiel no casamento é muito mais feliz do que uma pessoa que é infiel e está achando que ela é feliz e livre porque ela busca os seus instintos. Não, eu sou livre. Eu estou a fim de trair minha esposa, eu traio. Quem que vocês acham que é mais feliz? A pessoa fiel ou a pessoa que é escrava dos seus instintos? Então, isso a gente tem que ter muito claro e ir mostrando para os nossos filhos no dia a dia. Então, a meta é que desde pequenos os filhos experimentem no lar que o homem não pode encontrar a sua própria plenitude se não for na entrega sincera de si mesmo aos outros. Só o homem que se põe totalmente nas mãos de Deus encontra a verdadeira liberdade, a grande criativa amplitude da liberdade e do bem. Isso aí são palavras do Papa Bento, viu? Então é isso, não tem segredo, né? Já está dito. Como eu estava falando estava lendo ali o capítulo 13 do Coríntios, né? Da carta de São Paulo aos Coríntios. Então, o amor é isso. Isso aí, esse trecho aí, o capítulo 13 de Coríntios, a gente pode levar a nossa meditação, fazer um exame de consciência mesmo, um exame para confissão. Ah, meu Deus, eu não sei que pecado que eu fiz. Ah, eu não fiz nenhum pecado assim grave, né? De, por exemplo, né? Adultério, faltar a missa. Bom, nenhum daqueles pecados dos 7 pecados, né? Os 7 pecados não, dos 10 mandamentos eu cometi. Mas então vamos olhar isso aí. Pensa bem. O amor é paciente. Eu sou paciente? Pergunte a si mesmo. Seja sincero. Eu sou paciente? Sou paciente com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos? Sou paciente? O amor não se irrita. Eu me irrito? Pensa bem. Eu me irrito com meu marido, com meus filhos? Gente, eu tenho que parecer o máximo possível com Deus. E ao mesmo tempo, tendo essa bondade, esse amor de Deus para com os meus filhos, que eu mostro que não importa quantos meus filhos errem, eu vou continuar amando-os e eu vou continuar me entregando por eles, porque eu me entrego desinteressadamente. Eu não me entrego porque eu quero ser vista como a melhor mãe. Quero que meus filhos façam propaganda. Nossa, essa é a melhor mãe do mundo. Não é por isso. E se eles não fizerem essa propaganda, ótimo, eu vou continuar me entregando. E se eles falarem, você é uma chata, te odeio, ótimo, eu vou continuar me entregando. Porque pelo exemplo a gente educa muito mais. Vocês veem que aqui eu falo que eu vou falar de educação de filhos, estou fazendo educação de pais. Vocês percebem? No fundo, é a gente que precisa ser educado, não é, filho? Porque os seus pais não são educados, e muitos de nós não fomos.
porque os nossos pais, não por culpa deles, mas porque eles não tinham essa informação, os meios de comunicação não era assim, né? Só assistia novela. O que eles iam aprender, coitados? Então, a gente aprende para a gente ensinar bem os nossos filhos, para a gente fazer bem o nosso papel. Pai e mãe que vivam bem a sua vocação de pai e mãe vão ter filhos felizes. E eu vou aceitar o meu filho do jeito que for. É óbvio que eu quero que os meus filhos sejam católicos. É óbvio que sim, porque a religião católica é a verdade. E se eu não acreditasse nisso, eu não ia estar aqui, né? Então, óbvio que eu acredito que a religião católica é a verdade, é o caminho, é a felicidade. Mas e se por acaso eu tiver um filho que seja hippie? Um hipão, eu vou falar, filho, não vou cuidar dos seus filhos, porque é o seguinte, só cuido dos netos católicos, vocês são tudo bicho grilo, eu não vou cuidar. Não, né? Não é assim, porque o amor é paciente, o amor é compassivo, eu não vou olhar o defeito do outro. Defeito dos meus filhos. Que chega um momento também, os filhos escolhem o seu caminho. A gente tem que fazer muito bem o nosso papel na vida deles para a gente ter essa paz de consciência de olhar para um filho de 30, 40 anos que é ateu, que é hippie, que é não sei o quê, e falar, meu Deus, eu fiz a minha parte. Ele viveu mal a liberdade dele, ou está vivendo. Vou continuar rezando para que ele, né, até o fim da vida, para ele se converter, para ele enxergar a verdade, cair as escamas dos olhos dele, para que ele veja. Mas eu tenho a minha paz, porque eu fiz a minha parte. E muitas vezes também os pais, eles acabam também não mostrando para o filho a bondade do arrependimento. Sabe, às vezes o seu filho erra, um filho erra, um irmão briga com o outro, ou briga com o pai, sei lá, alguma briga com um amigo. O que você faz enquanto pai? Fica assistindo aqueles filhos, o filho que brigou com o amigo, por exemplo, fica assistindo a criança se consumir em raiva do amigo, ou se consumir de arrependimento porque que eu gritei com meu amigo, ou xinguei meu amigo, enfim, perdi meu amigo. Você fica assistindo aquilo passivamente ou você mostra proativamente o valor e o benefício do arrependimento? Filho, vai lá, pede desculpa pro seu amigo. Não, mãe, mas ele não vai me aceitar, eu sei que ele não vai me aceitar. Mas filho, tenta, vai te dar paz. E se ele não te aceitar, o problema é dele. Você fez a sua parte, você pediu perdão. Ou quando o filho, né, que é xingado, por exemplo, filho, perdoa seu amigo. Não, mas ele não me pediu perdão. Não, filho, mas é o seguinte, pensa bem, pensa que ele foi escravo das paixões dele, ele foi escravo da ira dele. Ele não pensou. Perdoa seu amigo. Então mostre para o seu filho o valor do arrependimento, o valor do perdão. Tem famílias aí que as mães, às vezes os pais também, mas geralmente as mães, né, que somos mais protetoras e mais assim, queremos cuidar tanto dos nossos filhos, preservar tanto os nossos filhos, que a gente preserva eles até de um arrependimento. A gente não dá oportunidade para o filho se arrepender do que ele fez. A gente já intervém. Então o fulano te fez mal, então não fica mais amigo dele. Gente, meu papel é mostrar o perdão de Deus. E pro resto da vida a gente vai estar, sei lá, brigando ou se decepcionando, né? Tem gente que é mais irascível, aí briga, fala. Mas tem gente que é mais introspectiva, assim, vai ficar com raiva por dentro, né? Vai ficar com raiva, se decepciona da pessoa. Então, o resto da vida vai ter gente que nos decepciona, que nos deixa com raiva. Não é legal você ensinar seu filho desde pequeno a lidar com isso? E não é legal você ensinar ao seu filho que ele é amado incondicionalmente? Ontem foi engraçado, o Álvaro estava dando piti lá em casa, né? O Álvaro é o meu caçula de 4 anos. E estava dando um maior piti. E ele me mostrava a língua, assim, fazia assim, muito feio. Eu nem lembro qual que era a situação, o que é que ele não estava querendo obedecer.
Eu falei, Álvaro, pode me mostrar a língua à vontade, que eu te amo, eu não tô nem aí. Aí ele foi baixando a bola, eu fui lá, baixei, conversei com ele, falei, Álvaro, eu sei que você tá bravo comigo, mas eu tenho que te ensinar o que é certo. Você pode me odiar, mas eu te perdoo. Eu sei que você não tá sendo racional aí mostrando a língua. Aí ele me pediu desculpa, mas foi 10 minutos, não foi na hora. 10 minutos depois, desculpa, mãe. E é assim. Às vezes a gente não dá chance pro nosso filho pedir desculpa. Ou a gente não dá chance, não mostra que a gente perdoa os nossos filhos. Tem pai e mãe, e eu sei não porque eu passei por isso, porque graças a Deus também não passei, mas tem pai e mãe que vira a cara pro filho. Ai, meu filho fez uma coisa errada, eu vou ficar sem falar com ele, tô de bico, fica de bico. Gente, eu sei que nós mulheres, a gente tá, especialmente quando a gente tá no TPM, fica brava com o marido, a gente quer ficar de bico. É uma tendência. Eu sei, é difícil controlar, às vezes é mais forte que a gente, também faço isso. Um pouco. Fui melhorando, né? Mas ainda faço. Mas com os filhos, a gente não pode fazer isso, não. O filho errou. Se vocês brigaram feio, mas meu filho não quer falar comigo. Que se dane, você fala com ele. Mas eu não quero nem falar com você, o filho vira a cara. Gente, eu tenho uma filha lá de 9 anos que faz isso, vocês acreditam? Com 9 anos já. Está quase adolescente já. Tem hora que se ela tá brava comigo, ela vira a cara assim, cruza os braços e fica fingindo que não tá me ouvindo. Eu falo, pode fingir, porque eu sou sua mãe, eu quero seu bem. E você não precisa falar comigo, mas eu falo com você. Eu vou lá e eu pergunto se ela quer, sei lá, comer o lanche, enfim. Eu vou continuar fazendo meu trabalho de mãe. Eu não vou falar, vai ficar sem lanche agora porque você não olha pra mim, né? Vai ficar sem, sem a guloseima que os irmãos ganharam porque você tá de bico virado. Não, porque a gente tem que ser imagem de Deus para os nossos filhos. Pensa bem, o filho pródigo lá, aquele pai que foi rechaçado, que o filho quis que ele morresse. Porque quando o filho vira pro pai e fala, me dá a herança, quer dizer assim, não tem nem aí se você morreu ou não, para mim você já tá morto, me dá logo a herança. Aquele pai foi esperar o filho no portão. Não ficou lá no trono ou sentado e falar, agora filho, vem se arrastando e vai ser igual aos meus empregados. Não. Então a gente tem que ter essa imagem, gente. Eu tô falando isso porque eu vejo, vocês devem ver também, gente que tem dificuldade para aceitar Deus, aceitar o perdão de Deus e ter uma relação boa com Deus, conversar com Deus como se fosse um amigo mesmo, íntimo, aquele diálogo íntimo com Deus, porque teve um pai e uma mãe muito punitivos. Ou não teve, quem não teve a figura do pai também, às vezes a pessoa não teve filho de mãe solteira, pai abandonou tal. Tem gente que engasga, eu conheço uma pessoa que fala assim, eu não conseguia rezar o Pai Nosso, porque meu pai foi uma peste. Então vejam como é importante a imagem do pai e da mãe para os filhos. A gente não é nenhum santo e nunca vai ser. E pai e mãe perfeito também não existe, como não existe, né? Nenhum de nós é perfeito, só no céu. Só os santos. Mas a gente vai fazer o nosso melhor e vai virar pro filho e falar, filho, eu me arrependo, eu fiz bobagem, eu não devia ter virado a cara para você, porque você é meu filho, você tem que saber isso, que eu te perdoo, já te perdoei, não precisa nem pedir desculpa, já tá perdoado. Eu quero você aqui. É isso, pessoal. Deu nosso horário, falei demais, mas antes de encerrar, quero lembrar você, se você ainda não é benfeitor da nossa Rádio Restauração, a partir de R$20 por mês, você pode ser um benfeitor da rádio. Isso ajuda muita gente. Esse apostolado é um apostolado que dá frutos. A gente só vai conhecer os frutos no céu. Mas isso é ser livre também. Entregar até uma parte do seu dinheirinho para Deus. Porque eu sou despendida disso. Inclusive, R$20, gente, é sei lá, tem tanta gente que eu vejo, amigas que ficam pedindo iFood, é um dia de iFood. É isso. R$20 por mês. Então, seja um benfeitor da rádio e baixe o nosso aplicativo, o aplicativo da Rádio Web Restauração, que daí você pode ouvir. É muito melhor para ouvir a nossa rádio. Você pode fazer outras coisas no celular, não precisa ficar naquela página o tempo todo. Você pode responder no WhatsApp e ouvir na nossa rádio, ouvindo a nossa programação o dia inteiro. Então, muito bom, tá bom?
Obrigada a vocês pela companhia, espero ter ajudado. Mande suas dúvidas, seus comentários, estou aberta, tá bom? Boa semana para vocês, até a próxima. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.